Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a Losangos. Eu sou o Zaga e hoje eu vou contar pra vocês duas teorias que eu tenho sobre como Mjolnir pode voltar em Thor, Amor e Trovão. Bom, como vocês estão cansados de saber, o Mjolnir foi destruído pela Hela em Thor Ragnarok. E na divulgação de Thor 4, durante a Comic Con, quando revelaram o retorno da Natalie Portman como Jane Foster, ela ergueu o Mjolnir pra mostrar que seria a nova Thor. Mas como ela ergueu o martelo se o martelo não existe mais? Em Vingadores Ultimato, o Mjolnir volta, né? Mas com o Thor indo buscar o martelo no passado. A gente até teve aquela cena espetacular do Capitão América erguendo o Mjolnir, que a gente estava aguardando há anos. Mas obviamente o Capitão América levou aquele martelo de volta pro passado. Então na linha do tempo atual, o martelo continua não existindo. Ou será que ele existe? Eu vou contar duas teorias que eu tenho pra vocês. Primeiro, a mais provável de acontecer no filme, e depois eu vou contar a que eu acho mais legal, a que eu mais queria que acontecesse. E a primeira teoria envolve fotos do set de filmagens aí de Thor, Amor e Trovão. As fotos revelam que os Asgardianos construíram um monumento em homenagem a Odin no local que ele morreu no último filme do Thor. Esse local é o mesmo em que o Mjolnir foi destruído. No centro do monumento tem um recipiente que parece estar guardando os restos do martelo. Também podemos ver em fotos do set que vai ser nesse mesmo local que a Jane Foster vai ganhar os poderes do Thor. Como a gente sabe, só pode carregar o martelo quem é digno. Então a teoria mais provável é que ela tenha ido visitar o memorial que fizeram pro Odin, e por ser digna, quando ela se aproxima dos restos do martelo, ele pode se refazer de alguma forma, alguma magia asgardiana ou algo do tipo, indo para as mãos dela e dando para ela os poderes de Thor. O Mjolnir já foi destruído e reparado diversas vezes nos quadrinhos. Inclusive, em uma dessas vezes, quem restaurou o Mjolnir foi o próprio Doutor Estranho, que também vai ganhar um filme esse ano. Então resta pra gente saber como ele pode ser reparado, de que maneira ele vai ser restaurado, mas o mais provável é que ele seja recuperado de alguma forma quando a Jane Foster vai visitar o memorial de Odin. E também é legal comentar que para ganhar os poderes do Thor, né, a Jane Foster nos quadrinhos, ela é diagnosticada com câncer de mama e ela ouve um chamado do martelo. Quando ela aceita responder o chamado, ela se torna a Thor, e isso acontece justamente quando o Thor está fora do planeta lutando contra Gorr, o carniceiro dos deuses, que é o vilão desse filme. Então pode ser que eles realmente sigam essa linha, que eles adaptem essa história e que ela esteja com câncer no filme e que ela tenha ido visitar o memorial de Odin como uma espécie de ritual aí para tentar se curar ou tentar se descobrir na vida, sei lá, algum momento de catarse. Mas essa é a primeira teoria. Agora vamos para a segunda, que é a que eu mais gosto, a que eu mais quero ver, embora seja menos provável. Quando Thor vai para Nidavellir em Guerra Infinita, ele pede a ajuda do Eitri para derrotar o Thanos e um novo martelo é forjado, o Stormbreaker, ou Rompe-Tormentas. Para ganhar os poderes do Thor, a Jane Foster precisa empunhar o Mjolnir especificamente. Com o Rompe-Tormentas isso não é possível, porque os poderes dados pelo Mjolnir vêm justamente de um feitiço do Odin, e o machado novo do Thor não tem esse feitiço. Ele foi feito inclusive depois da morte do Odin, portanto esse martelo atual não pode dar os poderes do Thor pra ninguém. E essa segunda teoria envolve a apresentação de um novo personagem aí no universo da Marvel, que seria o Bill Raio Beta, a versão equina do Thor, ou o Thor Cavalo, como vocês preferirem. Pra quem não conhece, o Bill Raio Beta é um Corbinita, uma raça alienígena de seres com cara de cavalo. Ele foi criado por Walt Simonson e introduzido nos quadrinhos pela primeira vez em 1983, na edição 337 da HQ O Poderoso Thor. Já existem algumas especulações de que ele possa aparecer no MCU há algum tempo. Inclusive já tivemos easter eggs do personagem em Thor Ragnarok. Em Sakaar, na estrutura onde as batalhas acontecem, uma das cabeças destacadas dos campeões passados é justamente do Bill Raio Beta. Nos quadrinhos, o Bill Raio Beta é forçado a fugir do seu planeta natal quando o planeta é destruído por Surtur, o mesmo que destruiu Asgard em Ragnarok. Acontece que a gente pode já ter visto essa história de origem do Bill Raio Beta nos cinemas, no MCU, só que ao invés do Surtur, quem destruiu o planeta dele foi o Thanos, e eu já vou explicar. Em Vingadores Ultimato, quando a gente tá no ano de 2014, a gente vê a Nebula e a Gamora batalhando em um planeta desconhecido com uma raça alienígena misteriosa. Essa é a raça dos Corbinitas, a mesma raça do Bill Raio Beta. Mas isso foi confirmado? Sim.
Se você ler o roteiro de Vingadores Ultimato, você vai ver que o local de batalha é descrito como Corbinite Planet, o planeta dos Corbinitas. Nos quadrinhos, o Thor e o Bill-Raio Beta têm uma rivalidade e chegam a batalhar para ver quem é o mais digno de empunhar o Mjolnir. O Bill-Raio Beta ganha a batalha, mas não se sente bem empunhando o martelo de Thor, e então Odin forja uma nova arma para ele, o Rompe-Tormentas. Então o Rompe-Tormentas, que é a arma que o Thor adquiriu em Guerra Infinita, é justamente a arma do Bill-Raio Beta nos quadrinhos. E no filme, a arma pode acabar indo parar nas mãos do Bill-Raio Beta se essa teoria improvável acabar se concretizando. Mas como? Uma troca. O Thor é muito apegado ao Mjolnir. I really wish I had my hammer. Hammer? Quite unique. It was made from this special metal from the heart of the dying star. Sounds like you had a pretty special and intimate relationship with this hammer, and that losing it was almost comparable to losing a loved one. It's a nice way of putting it. It's too strong. Without my hammer, I can't. Are you Thor, the god of hammers? Se o Bill-Raio Beta estivesse com o Mjolnir em mãos, a gente poderia imaginar que o Thor ia propor uma troca. Ele daria a Rompe-Tormentas pro Bill-Raio Beta e pegaria o Mjolnir pra ele. E se eu te falar que pode ser que o Bill-Raio Beta já tenha um Mjolnir? A gente sabe que foi o Eitri quem forjou o Mjolnir no universo da Marvel, e ele usa moldes pra cada arma que ele forja. Então ele pode muito bem ter feito dois. A gente sabe também, como a gente viu lá no primeiro filme do Thor, que o Mjolnir pertencia a Odin e foi dado pro Thor como um presente. Então Odin poderia muito bem, em qualquer momento dos seus milênios de existência, ter feito um Mjolnir reserva que pudesse ser usado caso o original quebrasse. Se a própria filha dele, a Hela, era poderosa o suficiente para destruir o Mjolnir e ele sabia da força dela, é natural que ele quisesse ter um martelo backup ali. E como o Mjolnir iria parar nas mãos do Bill-Raio Beta nessa teoria? Justamente como nos quadrinhos. A gente poderia ter um flashback mostrando uma batalha entre ele e o Thor no passado, com o cara de cavalo provando que era digno de empunhar o Mjolnir. Mas no universo dos filmes, o desfecho poderia ser um pouco diferente. Ao invés de recusar a arma por não se sentir bem com ela, ele poderia ficar com o martelo reserva para proteger o seu planeta. Mas então por que o Thor não foi atrás do martelo reserva se ele era tão apegado ao martelo? Bom, em Ragnarok ele não teve tempo, né? O Mjolnir foi destruído pela Hela no meio da batalha e ele não teria tempo de viajar atrás desse martelo para recuperar a arma para ele. E quando ele sai de Asgard, ele já dá de cara com o Thanos. E aí em Guerra Infinita, quando ele encontra os Guardiões da Galáxia, ele fala que ele precisava de uma arma capaz de derrotar o Thanos. A gente sabe que o Rompe-Tormentas tem essa capacidade. A arma bateu de frente com a manopla completa e cortou a cabeça do Thanos também. Já o Mjolnir a gente não sabe se seria suficiente para essa batalha. Então ali ele não iria atrás do Mjolnir porque ele precisava de uma arma nova. E nos 5 anos entre o estalo e a viagem no tempo de Vingadores Ultimato? Ali a gente sabe que ele não tinha motivação nenhuma. Ele estava em depressão, se isolando do resto do mundo, trancado na sua casa, bebendo cerveja e jogando videogame com o glorioso Noob Master 69. E mais, ele não se sentia digno. Ele talvez tivesse medo de ir atrás do Mjolnir e descobrir que não era mais digno de empunhar o martelo. Isso seria frustrante demais. Tanto que no passado ele fica feliz demais de descobrir que ainda era digno de carregar a arma. Still worthy. Mas agora já seria a hora de ir atrás de novo, porque depois em Vingadores Ultimato ele acaba descobrindo que é digno sim, e talvez ele pudesse ir atrás dessa arma. Então essa é a segunda teoria de como ele poderia voltar o martelo do Thor, com o encontro do Bill-Raio Beta e a troca do Mjolnir pelo Rompe-Tormentas, devolvendo a arma originalmente nos quadrinhos do Bill-Raio Beta pra ele e pegando de volta a arma dele, que é o Mjolnir. No final a gente poderia ter até 2 Mjolnir, um com o Thor, que ele pegaria com o Bill-Raio Beta, e o outro, o original restaurado com a Jane Foster. E eu quero saber de vocês, qual dessas duas teorias vocês preferiram? Vocês têm alguma outra teoria que não seja uma dessas duas? Não esquece de deixar aí nos comentários pra gente a opinião de vocês. E agora é esperar até julho pra gente ver se alguma dessas teorias vai se concretizar ou não. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder
perder nada, que a gente vai comentar muito ainda, fazer muita teoria sobre o que vem pela frente, análises de trailer. O primeiro trailer de Doutor Estranho a gente já fez uma análise completamente detalhada, minuciosa pra vocês podem conferir clicando aqui em cima. E também quando sair trailer, teaser, tudo que sair do Thor a gente vai comentar, a gente vai fazer a análise, a gente vai olhar aqui e vai contar pra vocês o que a gente acha. Vamos bolar mais teorias também pra todos os filmes que vem, então não esquece de se inscrever no canal que esse ano de 2022 promete, tem muita coisa boa da Marvel vindo por aí. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.